Linha de Frente. Olá, seja muito bem-vindo. Está começando seu Linha de Frente deste fim de semana. Eu sou Nelson Kobayashi e nós vamos juntos, a partir de agora, repercutir as principais notícias dessa semana. E comigo hoje, na mesa, Dr. Emerson Tauí, delegado Palumbo, Fernando Capês e Alessandro Negão. E a gente começa já com um assunto que está novela, um assunto que não acaba, que é a mini-reforma ministerial do governo Lula. A reforma ministerial negociada por Lula para abrigar o Centrão pode resultar na demissão de mais uma mulher. Ao que tudo indica, a nova estratégia é nomear o deputado André Fufuca para o lugar da atual ministra do Esporte, Ana Moser, em o Ministério dos Esportes, que vem turbinando com mais emendas, orçamentos e projetos de destaque. Tá aí essa novela, eu quero começar com meus amigos aqui, todos muito bem-vindos, falando sobre essa questão da mini-reforma ministerial. Negão, isso já vem semana após semana, a gente já viu o governo falando de ministério daqui, ministério dali, já se pensou em criar novos ministérios, como foi anunciado essa semana, e em algum lugar esses novos parceiros têm que entrar. E agora está sobrando para quem? Para mais uma mulher, curiosamente, para deixar espaço para os novos aliados. O que você fala sobre isso, meu amigo? Bem-vindo. Eu já ia falar boa tarde. Corta essa parte, eu tô na cabeça boa tarde aqui. Bom, Koba, é o governo do amor, né? É o governo antimachista, é o governo feminista. Mas, gente, vamos ser sinceros aqui. O certo é você negociar esses cargos com pessoas com critérios técnicos. Também políticos também, porque é assim que funciona a política brasileira e a gente já entendeu como funciona esse jogo. O ideal seria que fosse feito apenas por critérios técnicos. Mas a questão toda é campanha, início de mandato, meio de mandato. Agora, recentemente, o Lula falando que homens e mulheres têm que estar ali equiparados salarialmente e ele já vai tirar mais uma mulher, logo ele que bateu tanto nessa tecla. Já temos poucas mulheres nos ministérios e agora ele está tentando tirar mais uma, que é a Ana Moser, que no caso já estão de olho, Koba, na Ana Moser desde o começo. Desde o começo já é um ministério que ela está segura ali mais por causa da militância que está cobrando bastante. A Simone Tebet é outro exemplo também, que toda hora ela está sendo ou jogada para escanteio, outras já estão de olho no cargo dela também. A ministra do Meio Ambiente também, mesma coisa, toda hora estão de olho nela ou estão deixando ela para escanteio. A ministra dos Povos Indígenas, a mesma coisa. Das duas uma, ou estão esvaziando o ministério dela ou estão tentando colocar alguém no lugar dela. Ô Negão, e você acha que isso é coincidência? Nada. O fato de todas serem mulheres, e além desses nomes que você já citou, as presidências da Caixa, do Banco do Brasil, o tempo todo sendo ameaçadas, é coincidência que todas sejam mulheres? Eu acho que é mais uma hipocrisia gigantesca do Lula, né? Porque ele deveria estar mexendo em outros ministérios ou em outras secretarias. Se pesou tanto que se precisava de uma mulher, se pesou tanto que precisava fazer um governo misto, deveria bancar e deveria segurar as mesmas. Como ele tentou fazer com Daniela do Vaguinho. Só que Daniela do Vaguinho ele estava tentando não por ela ser mulher, e sim por causa do reduto que ela e o marido dela têm ali no Rio de Janeiro, né? Fernando Capês, você que foi presidente da Alesp, soube lidar muito bem com essa negociação de partidos, atender o maior número de interessados. Como você enxerga essa discussão de mini-reforma ministerial? Mais partidos, PP e republicanos para entrarem no governo. Como é que fica? Tem jeito de negociar, de governar sem ser com o Centrão? Olha, querido Nelson Kobayashi, Tauí, Palumbo, Alessandro Negão, eu vejo isso com muita preocupação. A preocupação de que o governo não tem o controle do Congresso Nacional. E a única maneira que ele tem de tentar, de alguma forma, prosseguir numa gestão sem ter problemas no Congresso Nacional é mediante uma negociação política. O que é, a princípio, normal e compreensível numa democracia. Quando essa negociação política sai dos limites em termos de gasto de dinheiro público, aí começa a ficar preocupante. Então, em primeiro lugar, nós tínhamos ali, na época do presidente Bolsonaro, havia ali 23 entre ministérios e secretarias, 23 pastas.
Nós estamos com 37, caminhando para a 38ª, que é o Ministério da Micro e Pequena Empresa e das Cooperativas, e já se fala em chegar até 40 ministérios. É claro que a criação de 40 ministérios não se justifica por interesse da administração. É para criar cargos e acomodar políticos. E isso pode sair muito caro, somando-se aos 12 bilhões de reais. Agora, Nelson, onde que isso prejudica diretamente a população? Nós estamos falando de um governo gastão. Um governo que quer gastar dinheiro público, bastante. Se precisa ou não é um outro debate, mas em que ponto precisa? Estouramos o teto em mais de 160 bilhões de reais. Então, para você fazer jus a esse aumento de despesas, sem desequilibrar muito o orçamento, você vai ter que fazer o quê? Aumentar a carga tributária. E aí vem reforma tributária antes de reforma administrativa. Primeiro vamos cuidar de arrecadar para depois de gastar. E aí eu cito uma frase de Winston Churchill que dizia o seguinte: uma nação que tenta prosperar à base de impostos é como um homem com os pés enfiados num balde, tentando levantar-se puxando a alça. Não sai do lugar. Ô Capês, você fala aí sobre a ideia de ter uma reforma administrativa antes de termos uma reforma ministerial. Eu quero ir aqui com o nosso deputado, delegado Palumbo, falar sobre onde está a preocupação, Palumbo, lá no Congresso. Você que está lá todos os dias úteis em Brasília, né? Terça, quarta e quinta, em que os deputados estão todos lá, os senadores. A preocupação está nessa mesmo, de enxugar a máquina do Estado, de oferecer um bom serviço gastando menos, ou está no quê? Porque justamente nessa mini-reforma ministerial, a gente viu lá no início a ideia de que vamos agregar aqui a base do governo, o PP e os republicanos, podem ser o André Fufuca e o Silvio Costa Filho, e não se falava nem em qual ministério eles iriam atuar. Ou seja, super poderosos, né? Eles podem ser ministros da saúde, da educação, de justiça, do que for. Desde que são dê um pessoas cargo. que sabem tudo. A preocupação está nisso mesmo? Gastar menos e entregar Claro um bom que serviço? não, eu estou dando risada porque isso é utópico. A preocupação desse governo, como o professor Capês falou, é acomodar os amigos, porque ele não consegue governar. Eu venho falando isso reiteradamente. Quem manda neste país aqui não é o centro, não é a direita, não é a esquerda, não é o governo federal, é o centrão. É o centrão. E o centrão está faminto. No mês passado aí foram quase 12 bilhões em emendas, sem critério nenhum. Os deputados aí jorrando nas suas bases, sem critério nenhum, não sabendo para onde vai, o que vai fazer com esse dinheiro, ninguém sabe, né? É misterioso isso, ninguém fica sabendo. E isso é absurdo. Se o governo fosse gastão, e ele é gastão, mas ajudasse a população, ajudasse o povo, eu me calaria. Mas não é isso que acontece. Aliás, ele não quer só gastar com os amigos dos amigos, criando novos ministérios. Ele quer gastar também mandando dinheiro para fora, que é absurdo. Enquanto o seu povo aqui está faminto, os seus parlamentares também estão famintos por emendas. Eles ficam lá, emenda. Pode jogar qualquer coisa no Congresso Nacional, qualquer projeto de lei. Se tiver emendas e não tiver um clamor público por trás, vai passar. Eu aposto com vocês, qualquer projeto de lei que o governo jorre emendas lá, passa, infelizmente. É triste falar isso, porque eu tô lá no meio. E é por isso que a gente insiste, você tem que fiscalizar o seu político, saber que ele está votando. Tá cheio de gente em rede social falando uma coisa, mas apertando o botãozinho lá a favor do governo. Se for coisas boas, ótimo. Mas se for para ter mais ministérios, mais gastança, não dá para a gente apoiar um governo desse. Né? E é triste porque, Kobayashi, eu tô lá e eu só vejo isso. Mas daqui a pouco a gente vai chegar a 40 ministérios. Não tem fim, mas o dinheiro uma hora vai acabar. E aí eu quero ver como é que ele vai governar. Vai ser um número simbólico, hein? 40. Eu queria chamar a atenção para um ponto. Nós estamos aqui um deputado federal virtuoso, trabalhador, operante, que já fez uma excelente carreira, brilhante carreira na polícia, está indo muito bem na política também. Com um depoimento importante. O que preocupa não é apenas o fato de estar havendo esse tipo de negociação política, ocupando cargos com pessoas políticas por uma conveniência. Ou seja, ministérios acomoda centrão. Esse é o objetivo dos ministérios. Agora, com esse tipo de negociação, mais o gasto de emendas parlamentares, além do gasto de dinheiro público, o que preocupa é se nós teremos um Congresso Nacional com poucos deputados votando de acordo com sua consciência, como o delegado Palumbo, e a maior parte do Congresso Nacional
votando de acordo com os interesses partidários locais. Eu perguntei aqui, Paulão, para um colega seu, o deputado Kim Kataguiri, dizendo o seguinte: você acha que o governo federal terá dificuldades para reverter privatizações, acabar com a autonomia do Banco Central, aprovar projetos que aumentam muito a despesa? Não vai ter dificuldade, considerando que temos um Congresso Nacional de perfil mais conservador, de direita? Ele disse: Capês, o perfil do Congresso Nacional é territorialista. Kobayashi, os deputados estão preocupados com emendas parlamentares para abastecer as suas bases eleitorais, suas regiões, e com isso garantir a eleição dos prefeitos no ano que vem, para assegurar a sua própria reeleição no ano seguinte. Então, a questão das pautas de interesse nacional e econômicos vão ficando relegadas ao segundo plano. E é isso que preocupa. Eu quero saber, doutor Emerson Tauy, para isso a gente precisaria, para evitar esse tipo de negociação, que não tem problema ter emenda. O problema é na faixa que nós estamos chegando em relação aos valores das volume, emendas. né? Nesse ano nós estamos batendo a faixa dos bilhões. Emenda sempre houve, é até um jeito do parlamentar participar do orçamento, fiscalizar mais de perto, até porque foi ele que destinou a emenda para determinada obra, determinada finalidade, sempre houve. Mas neste ano nós estamos batendo a faixa dos bilhões, Koba, em troca de apoio no Congresso. Só em julho teve recorde que foi 11 bilhões. E coincidentemente, só em Negão, julho, 11,8 bilhões. E coincidentemente, Negão, quero a opinião do Dr. Emerson Tauy, coincidentemente, esses bilhões saem em semanas decisivas de votações de interesse do Congresso Nacional. Coincidência, hein? Coincidência imensa. Doutor Emerson, para a gente ter um limite nos bilhões que são destinados às emendas, a gente precisaria de algum tipo de reforma, alguma trava constitucional. Mas como que faz isso se quem votaria essas reformas são os próprios beneficiados, os parlamentares? Tem jeito? É muito difícil. O sistema, ele criou uma forma autônoma de se autogerir, essa é a grande dificuldade que tem. Um governo que assume com 145 bilhões fora do teto do orçamento, você imagina como poderia ser essa aventura. Na verdade, é um governo que vive a sua teratologia administrativa de todas as maneiras, e aí a enxurrada de dinheiro público desviado não, né? Colocado aí de uma forma totalmente sem o menor critério, sem qualificação, sem o menor pudor, essa é a grande verdade. E podemos dizer vários números, né? São 12 bilhões aí de reais por emendas parlamentares, que o Palumbo conhece muito bem, vive isso dia a dia. São 145 bilhões fora do teto orçamentário, ou seja, um cheque em branco, né? Nós temos aí 26 milhões só nas viagens do presidente da República fora do país. Nós temos agora, muita gente não sabe, ele já cogitou, inclusive já existem os preparativos, as documentações já foram providenciadas pela compra de uma nova aeronave presidencial, porque essa não atende à necessidade dele. Inclusive, eles não querem comprar uma nova, querem comprar uma usada e será comprada lá na Arábia por conta salvo o melhor juízo, de um sheik. Então, tudo isso com dinheiro público, né? E não tem o menor critério. Para vocês terem uma ideia, fizeram um comparativo de hoje, saiu na data de hoje, em que o ano passado, nesse mesmo período, o governo Jair Bolsonaro teve um superávit de 78 bilhões de reais. Em contrapartida, na contramão de direção, o presidente Lula teve 77 bilhões negativos, ou seja, um déficit. É assustador. Essa conta não fecha e é você, né, o nosso contribuinte, aí, o nosso telespectador, que infelizmente paga isso. Né? Num país em que dos 12 meses, 5 meses você paga em tributos e cada vez mais surgindo tributos, a retomada do ICMS, a conta, né, da contribuição sindical, ou seja, era um dia, hoje passará para 3 se aprovado. Então tudo isso é o governo do povo, é o governo que está para o povo, né? As alíquotas aí que tem subido, o petróleo, enfim, toda a moeda de troca, que isso sem dúvida alguma vai prejudicar o contribuinte. O governo está preocupado com tudo, menos com o principal personagem, que é o povo. Nelson Kobayashi, é como dizia o músico e, para mim, filósofo Silvio Brito, na sua famosa música Pare o Mundo que eu quero descer. Tá tudo errado. Tem que pagar para nascer, tem que pagar para viver, tem que pagar para morrer. E como estamos pagando? Vem imposto por aí. E nesse governo, Capês, vai ter que pagar para parar e vai ter que pagar para descer também com esse tanto de taxação. Mas vamos lá, vamos seguindo, ó. Com todas essas idas e vindas, o deputado federal André Figueiredo afirmou, em entrevista ao Estadão,
que o seu partido, o PDT, e o PSB, do vice-presidente Geraldo Alckmin, se sentem escanteados na negociação da reforma ministerial do governo com o Centrão. Segundo ele, é normal que o governo dê espaço ao Centrão no primeiro escalão, mas ele reforça que, neste processo, o governo esquece os aliados históricos. Quero fazer aqui primeiro uma divisão entre o PDT e o PSB. O PDT é o partido que era do então candidato Ciro Gomes e que demonstrou apoio à candidatura do presidente Lula no segundo turno somente, sem a presença massiva do Ciro Gomes, e que conseguiu um ministério importante, que é o Ministério da Previdência Social. Essa é a situação do PDT. Está lá, inclusive, o presidente do partido é o ministro. Já o PSB teve outra participação nessa campanha toda. O PSB é o partido do vice-presidente Geraldo Alckmin. E, aliás, a presença do Geraldo Alckmin, alguém que historicamente foi o antagonista, ex-governador de São Paulo, trazendo consigo muitos apoiadores ao PT que não iriam apoiar o PT, certamente, se não fosse a presença do Geraldo Alckmin, contribuiu imensamente para a eleição do presidente Lula, até porque o resultado das eleições foi um resultado apertadíssimo. Então, são situações muito, muito distintas de PDT e PSB. E há quem diga que o PSB, que tem hoje o ministério do próprio vice-presidente Geraldo Alckmin, Ministério da Indústria, que já foi fatiado agora para o Ministério das Pequenas Empresas, e tem também o Ministério de Portos e Aeroportos, do ministro Márcio França, foi tão determinante a ponto de se reconhecer para o Márcio França essa união. Teria sido ele aquele que uniu o Lula e o Bolsonaro. E não só ele e a sua equipe, que hoje integram parte do time do Ministério. E aí eu quero saber se esse dizer final aí dos aliados históricos faz sentido em relação à lealdade na política. Porque, teoricamente, o Ministério, em especial dos Portos e Aeroportos para o Márcio França, teria sido entregue a ele por lealdade, por gratidão, pelo fato dele ter unido presidente e vice. Quero saber, Fernando Capês, tem lealdade na política ou tem prazo de validade? É só 8 meses e as coisas já começam a degringolar. É aquilo que você falou. O Márcio França teve uma importância vital nessa costura para levar o Geraldo Alckmin e atrair votos do centro para a candidatura Lula. E o Alckmin como vice-presidente. Agora, em política, não tem nenhum iniciante lá. Não existe gratidão em política. Isso é de brincadeira comigo. Lealdade em política. Há uma máxima na política que diz: os amigos eu já tenho. Deixa eu tratar dos inimigos. Primeiro os inimigos, depois os amigos, porque esses não podem me fazer mal. Na política não se vale pelo bem que se causa, mas pelo mal que se pode provocar. Não existe a gratidão pelo passado. Existe a necessidade e a conveniência do futuro. E é triste, porque o Márcio França, por exemplo, Tauí de Santos, o Márcio França, por exemplo, tem o Ministério de Portos e Aeroportos e o Anderson Pomini é presidente do Porto de Santos e vem fazendo um belo trabalho. Agora, tudo isso pode se tornar em vão pela conveniência de atrair o Centrão, ter o Congresso Nacional. E aí, meu amigo, a coisa vai ficar difícil. Ô, Negão, eu quero ouvir você rapidinho sobre lealdade na política. Tem ou não tem? Não. Dá para contar com lealdade de político? Não dá, com certeza não dá. Principalmente aqui no Brasil, 11,8 bilhões. Gente, é B de bola. Bilhões em um único mês. É um recorde, é um triste recorde, na verdade. No final das contas, está todo mundo, como o próprio Capês falou aqui, está todo mundo preocupado com a sua emenda, está preocupado com a sua base. A gente está voltando aos poucos àquele Brasil onde os noticiários... A gente já está... Na verdade, a gente não está voltando, a gente já voltou. Hoje a gente está anunciando que tal ministério vai para tal partido, tira a ministra que tinham colocado e coloca para negociar. Está se negociando ministérios. É triste o que eu vou falar para vocês aqui agora, mas a gente só vislumbrou por 4 anos essa coisa de você colocar alguém porque essa pessoa era técnica. E a gente poder aqui numa mesa, numa roda aqui de pessoas para poder conversar, a gente poder falar assim, pô, mas ela é técnica quanto? O quanto ela entende? O quanto ela sabe o que está fazendo? O quanto ela está acertando? O quanto ela está errando? E a pergunta era sempre porque ela é técnica. Isso acabou.
Agora a gente não vai mais discutir isso. Se um ministério estiver acertando ou estiver errando, a gente vai ter que procurar ali, conforme vai abaixando a hierarquia, para achar algum técnico para entender se ele está acertando ou está errando. Porque, muito provavelmente, a pessoa que será colocada lá não será colocada porque ela entende o que está fazendo, e sim porque ela está agradando a determinado partido. Às vezes nem interessa se ela sabe, porque a gente vai ter que começar a ver quem está abaixo dela. Quem está abaixo dela foi formado no quê? Já trabalhou aonde? Qual que é a experiência dele? Essa era que a gente teve pessoas como Tarcísio, que a gente teve pessoas como Paulo Guedes, onde a gente não discutia de que partido eles vieram, e sim o quanto eles entendiam o que estavam fazendo. Me perdoe, você que está aí em casa agora, que espera que a gente possa falar alguma palavra aqui que te dê esperança, isso acabou. A gente voltou, a gente pegou o nosso DeLorean, botamos o nosso capacitor de fluxo no USB e voltamos para os anos 90. Tem que dar uma traduzida, negão. Anos 2000. Não, a galera mais antiga entendeu o que eu falei. Eu não entendi. Você não entendeu. É da época do Atari. É o filme De Volta para o Futuro, o DeLorean. Só pegando o gancho, muita gente não sabe, Márcio França, assim, é difícil subestimar Márcio França, até porque é um grande articulador, né, muita gente não sabe e talvez não lembre, quem trouxe Marina Silva na ocasião, junto com Eduardo Campos, foi Márcio França. E lembrando também que Geraldo Alckmin, apesar de todo aquele estereótipo que tem, muita gente fala, alguns, ele é mais tranquilo e tal, cuidado, né? Porque é um cara de extrema inteligência, é um cara que sabe articular bem, sabe mexer os dados e os dois juntos ali têm uma força ímpar. Então, é lógico, o PDT tem 3 deputados e um senador, o PSB 4. Em força política, voto, acaba não tendo, mas a articulação que foi feita, que foi arquitetada durante a campanha, isso sim, foram feitos ali acordos e conchavos, né? Podemos dizer assim, e garantiram. E tem que considerar uma coisa também, Tauí. Nós temos 2 candidatos que disputaram a eleição no segundo turno e foi uma diferença irrelevante. Só que nós temos que considerar, além dessa diferença irrelevante, o grande número de votos brancos e nulos. Significa que a maior parte da população não queria nem um candidato nem outro. Essa é a conclusão. Agora, numa diferença como essa, com uma insatisfação geral, você tem uma costura que traz um candidato do centro, que foi 4 vezes governador do estado de São Paulo, com o Márcio França, que tem uma presença forte, sobretudo na Baixada Santista. E começar a perder aqui, quer dizer, é aquele... O governo está começando a entrar naquela linha, o Kobayashi, do perde-perde. Ou perde aqui, ou perde lá. Só tem uma solução. Vamos para 50 ministérios, aí fica todo mundo feliz. Aí agrega todo mundo. Mas vai ter ainda mas gente... é só fazer mais arrecadação tributária e já quebra todo mundo de vez. Vai ter gente satisfeita ainda com o próprio PDT, que tem um importante ministério e está cobrando cada vez mais. E aí, para a gente passar para a próxima pauta, a gente sai da esplanada dos ministérios e vamos agora para o Supremo Tribunal Federal. O presidente Lula tem sido pressionado constantemente para que indique uma mulher para a vaga da presidente do Supremo Tribunal Federal, a Rosa Weber, que vai se aposentar em outubro. O chefe do executivo, inclusive, pediu a aliados e auxiliares dicas de quem poderia indicar. Mas, atualmente, o presidente Lula tem os nomes do ministro-chefe da Advocacia Geral da União, o Jorge Messias, e do presidente do Tribunal de Contas da União, Bruno Dantas, como as principais opções. Segundo o jornal Estadão, o que se sabe no Planalto é que o petista pretende indicar ao Supremo alguém com quem possa ter a liberdade de trocar ideias. Delegado Palumbo, será que o presidente Lula está preocupado em saber se o ministro vota para descriminalizar drogas, se o ministro vai votar para demarcar ou não terra indígena, se ele vai atender aos interesses da militância ou ele está preocupado mais consigo mesmo? Qual que é a ideia do presidente? Eu tenho certeza absoluta que ele está preocupado com ele mesmo. Ele está pouco se lixando aí se o Supremo vai descriminalizar as drogas, o marco temporal. Isso aí são pautas que para ele, eu creio que não interessa muito. Agora, é lógico que ele vai indicar alguém que possa ser um aliado lá na frente, porque ele sofreu com alguns ministros do Supremo Tribunal Federal. Aliás, foi parar, inclusive, na cadeia, depois saiu. Então, para ele, é um jogo de xadrez ali. Ele não pode errar, ele tem que colocar na cabeça dele. Estou pensando aqui como Luiz Inácio. Na cabeça dele, precisa colocar alguém que seja, literalmente, um aliado. E que se dane se ele vai votar a favor disso ou daquilo, desde que não prejudique o próprio presidente da República. Ô, Negão,
A gente precisa se lembrar que o ex-presidente Bolsonaro falava algo muito parecido também. Ele queria indicar alguém para o STF com quem ele pudesse tomar tubaína e comer pastel, alguma coisa assim. Terrivelmente evangélico. Terrivelmente evangélico, exato. Fez as indicações do André Mendonça e do Cássio Nunes Marques. E agora o que pode se esperar? Você está na tubaína também? Você engana a idade, hein? Tubaína. Tubaína até hoje é bom. Tubaína, deixa eu só falar aqui, Capês. Eu tomo tubaína funada, que é lá de Presidente Prudente, onde eu estudei. Onde tem o Guaraná do Indião também lá. Pô, né? Pois é. Aí, ó. E aí, será que o presidente Lula vai tomar tubaína? Aí ele não toma tubaína, toma outras coisas. Eu fui até dar uma conferida aqui, né? No Bruno Dantas e no Jorge Messias, porque eu pensei que esse Jorge Messias fosse o ministro que está na... Advogado-geral da União. Então, os dois são brancos. Acabei de reparar nisso daqui, os dois são brancos. Os dois, aparentemente aqui, são homens também, né? São homens. Talvez hétero, cis, não é assim que o pessoal de esquerda gosta de falar, né? Hétero, cis, provavelmente aqui 2 pais de família, entendeu? E aí? Tem alguma coisa errada, porque a militância, quando indicaram Cristiano Zanin, a militância falou, não, agora eu não vou cobrar, porque o presidente tem que fazer, e agora e tal, mas ele tem mais uma... Mas na próxima ele vai pedir uma mulher negra, ou talvez indígena, ou talvez isso e aquilo. Quem poderia imaginar que aquilo que se foi prometido não será cumprido, né? Como se a gente já não tivesse passado 8 anos com o presidente Lula. Eu sou da máxima do seguinte: se eu vou pegar um avião, eu quero que o piloto entenda muito do que está fazendo. Eu não ligo se ele é branco, eu não ligo se ele é homossexual, eu não ligo se ele é hétero, eu não ligo se é uma mulher. O que eu ligo é que ele tenha que subir com esse avião, descer esse avião e eu nem sinta que voei. Para mim, esse é o bom piloto. A mesma coisa é para o STF. Recentemente eu tive a oportunidade de bater um papo com o Fernando Capês, ele participou do meu podcast. Eu lembro que a gente conversou sobre isso, né, Capês? Verdade. Eu falei assim, cara, o STF é ali o topo da montanha. Ali tem que estar os camaradas que a gente olha. Que eu, que não sou advogado, eu tenho que olhar e falar, cara, é ali estão os campeões, são os nossos campeões. E nessa hora você não pode indicar alguém para um cargo tão importante que vai ficar tantos anos, que não depende... Essa pessoa que vai entrar, ela vai ver entrar, sair, presidente, depois entrar de novo, depois sair, e ela está tranquilaça no posto dela. Essa pessoa está guardando a Constituição. É um cargo muito importante, então esse cargo não pode ser levado numa discussãozinha idiota de se ele é homem, se ele é mulher, se ele é hétero, se ele é gordo, se ele é magro, se ele é baixo, se ele é alto. Tem que ser alguém que entenda muito do que está fazendo e com certeza não pode ser alguém que tenha alguma espécie de... Não, gratidão talvez, mas assim que põe a toga eu acho que essa gratidão tem que acabar. Mas... não pode ter essa coisinha do com quem eu possa conversar ou com quem eu não possa conversar. Mesmo porque, a partir do momento que colocou a toga, essa pessoa está ali independente. Diga-se de passagem, Cristiano Zanin. É só ver as últimas decisões do Cristiano Zanin, elas vão totalmente contra ao que a própria militância anti-horária, a própria militância de esquerda prega. Alguns dizem até agora que ele é praticamente um bolsonarista, porque é assim agora. É 8 ou 80 o jogo, se você né? mudar a sua opinião, você virou bolsominion. O jogo é 8 ou 80, né? Eu espero que o presidente Lula, mas não acredito muito, que ele use esses critérios que eu falei. Pegue alguém ali que entenda muito bem o que está fazendo, entendeu? E que seja um campeão. É isso? Ou eu tô maluco, Capês? Não é essa a ideia? Não, a gente não tá maluco, não. A questão é a seguinte: se o Supremo Tribunal Federal fosse como, por exemplo, a Suprema Corte norte-americana, que é uma corte constitucional, a qual chegam as questões mais relevantes e exclusivamente de perfil de resguardo da Constituição Federal, aí o seu raciocínio seria perfeito. Ocorre que o Supremo Tribunal Federal tem se transformado numa corte, praticamente uma vara criminal. É uma corte de competência ordinária criminal. E essa corte de competência ordinária criminal está julgando fatos, decreta prisão de pessoas, acompanha investigação. Então, é claro, o presidente da República, quando vai nomear alguém que, a partir do momento seguinte que assinou o livro de posse, é vitalício e não precisa prestar contas mais a ninguém, ele precisa necessariamente, dentro do raciocínio político, procurar alguém em que ele tenha uma certa
caminhada, que ele tem uma confiança, que ele tem uma certa uma cumplicidade no sentido de intimidade, de ideias. E isso é fundamental. Se nós olharmos para o passado, as experiências com o Mensalão, depois na Lava Jato, foram experiências que, claro, marcaram o presidente. E ele vai ser pragmático nessa escolha. Ele não vai fazer cota racial, cota de sexo, cota de gênero, cota de preferência sexual. Ele vai olhar aqueles com os quais ele tem uma maior intimidade, como ele fez no caso do Zanin. No caso do Zanin, eu repito, eu já falava antes da nomeação, será um bom ministro, porque ele é criminalista, ele é garantista e ele é focado no processo, e ele é discreto. Tem todas as características para ser um bom ministro. Eu espero que o presidente Lula procure alguém, claro, dentro dos critérios de confiança que devem norteá-lo, mas alguém com perfil garantista e que tenha conhecimento de direito penal para garantir, para proteger a população com as garantias constitucionais e com o devido processo legal. Vamos só lembrar aqui, encerrando, meu querido Nelson Kobayashi, que no caso do juízo de garantias, que é fundamental. O que é o juiz de garantias? Tem um artigo meu, inclusive, no Conjur, a respeito. O juiz que preside a investigação, o juiz que decreta a prisão preventiva, a prisão temporária, a medida de busca e apreensão, ele fica impedido sequer de receber a denúncia oferecida pelo Ministério Público. Por quê? Porque como ele presidiu e acompanhou toda a investigação, por mais que ele queira se desvencilhar, psicologicamente ele está comprometido com o sucesso daquela acusação. Imagine alguém, um juiz, que mantém preso preventivamente durante todo o processo e depois fica na dúvida se absolve ou não. Imagine a pressão psicológica de ter que admitir que prendeu a pessoa errada. Então, esse juiz de garantias, que é tão importante, de acordo com a decisão do Supremo Tribunal Federal, só vale para a primeira instância. E que teve participação. Não vale para tribunais de competência originária. Não tem essa garantia lá. Então você imagina a preocupação realmente de quem vai escolher o ministro. E tem uma coisa, Capês, eu me lembro na época, a crítica gigantesca sobre a indicação do Cristiano Zanin para o STF, havia o argumento de que feria o princípio da impessoalidade. Eu, então, quanto você, inclusive juntos aqui, a gente defendeu a indicação dele pela história dele no direito. Excelente advogado e que nunca foi um militante político. Ele sempre esteve presente na esfera do direito e agora as decisões dele técnicas no STF têm demonstrado isso, que ele não é militante, ele é comprometido com o direito antes de qualquer coisa. E aí eu queria saber, doutor Emerson Tawil, sobre esses nomes que estão sendo ventilados. O nome do Bruno Dantas, que é do Tribunal de Contas da União, o nome do advogado-geral da União, o Jorge Messias, e alguns outros nomes que estão correndo por fora e também com menos força, mas que estão o tempo todo sendo citados, como, por exemplo, o próprio presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, que também é alguém da área do direito, foi inclusive conselheiro federal da OAB, e do ministro da Justiça, o Flávio Dino, que foi inclusive juiz de direito antes de entrar para a política. Eu vejo, antes de passar, já alguns nomes aí que têm compromisso com o direito, outros são mais comprometidos com a política. Quero saber a sua opinião sobre esses nomes que estão sendo cotados para o STF, curiosamente todos homens. Como o Alenegão falou, foge toda a regra do que foi dito na campanha. Jorge Messias tem todas as qualidades ali, técnicas e jurídicas, para assumir o cargo. Mas como o Capês mesmo disse, vou surfar nessa onda, e também na do Negão, o que diz? O período em que esse ministro vai ali perpetuar naquele cargo até os 75 anos de idade, que é quando ele sai na expulsória. Jorge Messias, por exemplo, tem 43 anos de idade, ou seja, ele tem ali as condições de permanecer 32 anos nesse mandato, nesse cargo. E isso compromete, são 8 mandatos de presidente da República, ou seja, nós temos a ocasião ali, a oportunidade de ele passar por 8 presidentes. Já o Bruno Dantas tem 45 anos, então 30 anos aí para permanecer no cargo. Esse período aí eu acho totalmente exagerado, porque você cria alguns vícios ali, eu não acho muito saudável isso para a Corte Suprema. E como o Fernando também narrou, eu acho que a figura do ministro deve ser, sem dúvida alguma, a preponderante tem que ser discreto.
Esse ativismo político que a Suprema Corte assumiu de um tempo para cá tem trazido problemas nefastos, inclusive contagiando a linha de raciocínio do judiciário. Hoje nós temos decisões das mais inusitadas possíveis e imagináveis. É como se nós tivéssemos uma Constituição e as normas e regras e cada juiz julga conforme o seu entendimento, a sua própria vontade. Hoje não existe, nós conversávamos aqui agora há pouco, não existe uma regra básica para que o magistrado, né, tenha que obedecer. Praticamente é aquilo que ele deseja, é aquilo que é imposto numa sentença ou até mesmo num recurso. Dada aí o exemplo da Suprema Corte. Quem pode mais, obviamente, contagia quem pode menos. E isso é muito ruim. Os nomes são técnicos, mas, sobretudo, eu rogo, né, para que quem ocupa esse cargo tenha a disciplina, a cautela e a responsabilidade de saber que aquele cargo é um cargo de extrema importância e não pode se curvar diante da opinião política, mas tem que ser meramente técnica, de qualidade e livre de qualquer contágio político. Pois é, e nessa semana a Operação Escudo realizada no Guarujá, Baixada Santista, completou um mês. E, de acordo com o balanço mais recente, desde 28 de julho, quando teve início a operação, até a última quinta-feira, dia 31, além das 24 mortes, foram presas 728 pessoas, das quais 280 eram foragidas da justiça. Os policiais apreenderam 93 armas ilegais e quase 1 tonelada de entorpecentes. Não há um prazo fixado para encerrar a operação, que mobiliza policiais da região e da capital paulista. Quero falar agora sobre segurança pública com o delegado Palumbo, uma pessoa que atuou na Polícia Civil, que é uma polícia de investigação originalmente, mas em grupos operacionais. Então sabe muito bem do que a gente está falando aqui de operação, de adentrar em territórios comandados pela criminalidade. Palumbo, quando a gente viu o início da Operação Escudo, a gente teve muita crítica da imprensa, de militantes e de muita gente a respeito do número de mortes iniciais que foram geradas a partir do início da operação. E aí se criou uma ideia de que aquela operação era uma vingança contra a morte do soldado Reis, que foi aquele soldado da rota, infelizmente atingido por um tiro e que faleceu. E que a Operação Escudo era só para ir lá vingar a morte dele. Quando a gente vê o balanço do primeiro mês, quase 1 tonelada de drogas apreendidas. 700 pessoas presas, um tanto de armas ilegais apreendidas. Se fosse para vingar, não teria tanta apreensão de droga, arma e presos desse jeito, né? Esse balanço serve para contrariar aquela ideia de vingança da Operação Escudo? Com certeza. A resposta do governo do Estado de São Paulo, do Tarcísio e do próprio secretário de Segurança Pública, o Derrite, foi excelente. Não foi uma vingança, foi uma resposta de uma pessoa, de um policial militar que faleceu, que tomou um tiro, e ali ele fez o que eu nunca vi nenhum governador que o antecedeu fazer. Eu cansei de ir em enterros de policiais, eu fiquei 18 anos em grupos de operações especiais, no Garra, no GOI, Grupo de Operações Especiais, Divisão de Operações Especiais, e só 2 anos trabalhando internamente. E eu nunca vi, nessas 2 décadas, nenhum governador preocupado de fato com a segurança pública, diferente do governador Tarcísio, que ele foi firme. Ali tinha que ser feito exatamente isso, sufocar o tráfico de drogas. E se 10 pessoas atiraram nos policiais, que eles que levam a pior. Se 20, eles que morram. Paciência. O policial, Kobayashi, não é pago para morrer. O policial é pago para defender a sociedade. Nós não saímos na rua para matar ninguém, mas quando você entra em qualquer lugar, pode ser aqui nos Jardins, na Avenida Paulista, numa comunidade, e um bandido aponta uma arma para você, não tem outra opção do policial, a não ser se defender. A primeira opção do policial é se defender e depois defender terceiros, porque o policial também não quer sair nas ruas para morrer. E aquele morro, para quem conhece o Guarujá, há décadas é comandado pelo tráfico de drogas. Não é 1, 2 anos, não. Há décadas. Amigos meus que frequentam o Guarujá, eu já frequentei demais o Guarujá também, evitavam passar por aquele túnel, porque ali era um local conhecido como um local extremamente violento, dominado por traficantes, com roubos, com assaltos. Você pode ter certeza que a população do Guarujá e aquela população que desce no final de semana para aproveitar as praias bonitas do Guarujá estão aplaudindo de pé a ação do governador Tarcísio, que ele está sendo firme. Estamos cansados de governos
foi o que eu vi durante os 20 anos que eu trabalhei na minha gloriosa Polícia Civil do Estado de São Paulo. E agora, eu tenho conversado bastante com a senhora Cláudia Reis, que é a mãe do Patrick. Eu falo com ela, eu converso com ela pelo WhatsApp, e ela me relatou que tem gente entrando nas redes sociais, ofendendo, xingando, falando que, dando graças a Deus que o filho dela tinha falecido. Olha a capacidade desse povo, eles não têm dó de ninguém. Bandido não tem consciência social, não. Bandido não está se preocupando com a sua vida, não. Mas tem esse bando de mimizento, defensor de bandido, que adora crucificar a polícia. Mas quando estão em perigo, liga o 90. Passado o perigo, amaldiçoa a polícia e vida que segue. Palumbo, antes de ser advogado, eu fui soldado temporário da Polícia Militar. Inclusive, soldado temporário morando no quartel por 2 concursos seguidos, né? Então, fiquei 3 anos morando dentro do quartel da polícia. Laranjeira, exato. É assim que se fala, aquele que mora no quartel. Porque eu estudava à noite e trabalhava de dia em uma cidade que não era a minha, né? Então, morei em Presidente Prudente no quartel, então convivi muito de perto com os policiais militares. Assim que me tornei advogado, os 5 primeiros anos da minha advocacia foi só para policiais militares. Advoguei só para policiais militares. Não só no direito penal militar, no TJM, mas em tudo que os policiais precisavam. Então eu sei muito como é a realidade no dia a dia. É sofrido, né? É sofrido e o salário não condiz com o risco, com a entrega, com a responsabilidade de um policial militar. E eu sei que o Dr. Emerson também atua no direito militar e, inclusive, é da Baixada. E quem está lá mais próximo sabe opinar melhor do que quem está de longe, às vezes no ar-condicionado, como nós estamos aqui. Dr. Emerson, qual é a sensação que os moradores da Baixada Santista têm a respeito da Operação Escudo, que tem acontecido no Guarujá? Primeiro, de uma satisfação imensa, porque o crime organizado, para quem não sabe, completou 30 anos. E a Baixada Santista é conhecida como QG do crime. Por qual razão? Por causa do Porto, que é onde tem a maior lançamento, né, podemos dizer assim, de drogas para todo mundo. Então, a parte geográfica também acaba contribuindo muito para que o crime organizado se instale dentro da cidade e, sem dúvida alguma, a Operação Escudo trouxe para os moradores, principalmente do Guarujá, da cidade de Guarujá, que estava tomada pelo crime, né? Uma sensação muito agradável, podemos dizer assim. Você veja só, os números que foram narrados aqui, inclusive, só vou corrigir, não foram 24 confrontos com efeito morte, são 26, tá ok? Ontem teve mais um, inclusive o indivíduo estava com uma submetralhadora, atentando contra a vida dos policiais militares. É muito difícil, porque as pessoas têm a concepção de que quando o policial vai numa comunidade ou vai em algum determinado lugar, que os marginais acabam entregando flores, falando, olá, tudo bem, como vai? Não é a base da bala. E ninguém citou também que um outro delegado, né, o delegado da Polícia Federal, foi alvejado no rosto, está internado, com um filho pequeno, e isso ninguém vem aqui a público manifestar a sua solidariedade, assim como não foi para a família do soldado Reis. A cidade do Guarujá vem sendo paulatinamente colocada nos trilhos graças a essa operação desencadeada pelo governo do estado, juntamente com a Secretaria de Segurança Pública. E aí, como você disse, o Kobayashi, eu também fui policial militar por 16 anos. E a gente sabe, e participei de confrontos com evento de disparo de arma de fogo. Posso dizer para você que naquele momento passa um filme na sua cabeça, em que basta você aí do outro lado imaginar alguém atentando contra a sua vida, atirando contra você. Você imaginar que fala assim, puxa vida, eu poderia não ter retornado para casa, poderia não ter dado um beijo no meu filho, poderia não ter visto mais a minha esposa, meus pais e tudo mais. É muito complicado. O marginal, hoje eles não têm sequer o menor pudor, eles não têm audácia. Quando o policial aponta no beco, a primeira coisa são disparos. E não é um disparo com uma arma calibre 22, são armas com poder, né, para quem não conhece, com poder de guerra, né? Então, isso é uma coisa assustadora, os dados são complexos. Isso nós estamos falando de uma cidade com 287 mil habitantes. É o que isso? É a ponta do iceberg. Você imagina fazer um evento desse dentro da capital. E isso vem mostrando que o governo do estado de São Paulo não está se curvando diante do crime, sobretudo a Baixada está sendo colocada nos trilhos. E para aqueles que fazem todos os comentários, repúdios, manifestações contra a Polícia Militar, eu aqui eu saúdo os policiais militares por quem eu tanto defendo, e não é fácil defendê-los, porque todos são contra eles. Ninguém gosta de ser fiscalizado e a Polícia Militar tem esse efeito e a finalidade de fiscalizar. E isso as pessoas acabam não entendendo. E digo mais ainda, a todos esses que se insurgem contra a Polícia Militar, todos são um pouco especialistas de segurança pública, até de direitos humanos.
até o primeiro disparo. Depois do primeiro disparo, quem fica são apenas os policiais militares. Fernando Capês, você que é um jurista, em especial da área penal, promotor de justiça de carreira, membro do Ministério Público. A gente tem também as denúncias que são feitas contra as ações da Polícia Militar, denúncias de tortura, denúncias que dizem que essas ações não são tão bem assim. Inclusive, há diversos órgãos de defesa dos direitos humanos, direitos fundamentais, que estão agindo nisso. Eu, particularmente, Capês, defendo que haja mesmo a participação de todos os órgãos que quiserem fiscalizar. Até porque isso, no final das contas, pode legitimar ainda mais uma ação que já tem presunção de legitimidade. A gente precisa se lembrar que a polícia é órgão do Estado e o que ela faz ali tem uma presunção de estar de acordo com a lei. E mais do que isso, os policiais também são cidadãos e sobre eles também vigora o princípio da presunção de inocência. Se alguém tem uma acusação contra o policial militar, ele é inocente, até uma condenação com trânsito em julgado. Quero saber a sua opinião, doutor, professor Fernando Capês. Bom, primeiro eu concordo com você que qualquer abuso tem que ser investigado, é óbvio. O Ministério Público está aí para isso. Agora, nesse momento, eu quero dirigir um elogio. Em primeiro lugar, à Polícia Civil, que tem feito um trabalho excelente aqui, aproveitar até a presença do Palumbo, cumprimentar o doutor Arthur, que é um delegado operacional, corretíssimo, muito competente. Parabéns aí pelo mais recente trabalho da Polícia Civil, já lá em Ubatuba, está um crime horrendo lá sendo praticado, eliminação de testemunhas, num caso aí, num crime político, e a polícia tem feito um belíssimo trabalho, parabéns ao doutor Arthur. Mas quero, nesse momento, em especial, dirigir os meus cumprimentos ao Coronel Cássio, comandante-geral da Polícia Militar, por essa corajosa, arriscada e importante operação de combate ao crime organizado em determinados redutos dominados pelo tráfico de drogas no município do Guarujá e em toda a Baixada. Não há outra maneira de se entrar num território dominado pelo tráfico, não há outro modo de se entrar num território dominado pelo crime organizado, senão recebendo uma chuva de balas. Não há outro jeito de entrar. Isso ocorre, nós vemos, nos morros do Rio de Janeiro, isso ocorre nas favelas do México, isso ocorre nas regiões mais inóspitas dos Estados Unidos da América, isso ocorre em qualquer lugar do mundo. A polícia entra num território que o crime organizado julga ser seu. Ela vai ser recebida com tiros de armamento ultramoderno que só o poder econômico do tráfico pode comprar. Essa operação está provocando uma asfixia, ainda que temporária, mas uma asfixia na corrente financeira do tráfico de drogas. Querido Nelson Kobayashi, amigos aqui da mesa, a droga entra no Brasil partindo do sul do Peru, da Bolívia, da Colômbia, vem pelas estradas do estado de São Paulo, chegam até esses redutos do crime organizado na Baixada e lá são embarcadas em navios no Porto de Santos. Sabe como? De várias maneiras. Primeiro, em caixotes fechados, em que o scanner, por mais moderno que seja, não alcança o eixo central desses caixotes e não tem como abrir todos. Portanto, a droga vai realmente para o navio e é transportada em toneladas para a Europa e Estados Unidos. Segundo, vão barquinhos que contornam os navios, estejam eles ancorados no porto, estejam aguardando a ancoragem. E esses barquinhos de madrugada passam, desce uma corda com um gancho e esse gancho issa a droga para cima. Com essa operação realizada pela Polícia Militar, o crime organizado está sendo asfixiado financeiramente naquela região. Se a polícia recuasse diante do assassinato de um dos seus membros, outros seriam mortos. Quem está criticando essa operação o faz em primeiro lugar porque não entende nada de segurança pública, não tem a menor noção sobre aquilo que está falando, ou age de maneira mal intencionada para produzir resultados políticos, no pior sentido da palavra. Eu vou passar alguns dados aqui, Nelson e colegas da mesa. Em julho, no mês de julho deste ano de 2023, antes desta operação, ocorreram 319 furtos na região da Baixada.
Houve uma redução sensível para 278, percentualmente isso é com redução de 15% quase. Depois nós tivemos roubos caíram de 200. Roubo é o assalto, a mão armada, ou grave violência, grave ameaça. Caiu de 200 quase pela metade. E isso se comparar o mês anterior à operação e o mês seguinte. E se compararmos o agosto do ano passado com agosto desse ano pós-operação, os dados são muito semelhantes. Então a polícia está de parabéns. Há duas maneiras de se lidar com organizações criminosas e com tráfico. Deixa eles lá, porque a criminalidade vai se sentindo aos poucos, e aí também, não entrando, não tem confronto, não aumenta o índice de homicídios, ninguém critica e ficamos naquela hipocrisia. Eles lá e a polícia aqui. Portanto, foi uma ação importante, parabéns, e esta não é uma análise política, essa é uma análise exclusivamente técnica, e se assim não fosse, eu me manifestaria em sentido contrário. Alessandro Negão, ainda em segurança pública, eu quero falar com você sobre outro assunto, porque a Câmara dos Deputados aprovou a urgência do projeto de lei que prevê o aumento das penas para os crimes de furto e roubo, estes que o Capês falou há pouco. A aprovação da tramitação em urgência aconteceu pouco mais de 20 dias após ter sido apresentado à mesa diretora. O projeto é de autoria do deputado federal Kim Kataguiri e determina o aumento da pena pelo crime de furto de 1 para 4 anos de reclusão. Já para os crimes de roubo, a pena passaria de 4 para 10 anos. Negão, faz sentido aumentar a pena? Isso resolve o problema? O que você tem a dizer sobre aumento de pena? Só uma observação. O furto já é de 1 a 4 anos, e quando o furto qualificado é 2 a 8, e dependendo da qualificadora, 3 a 8. E o roubo já é 4 a 10. Mel, você pode ver pra gente? É importante a gente checar esse aumento de pena. Se o mínimo passar de 1 para 4... Acho que vai passar E aí é demais, não, aí é demais. Se o mínimo, com todo respeito, tem uma grande admiração pelo Kim Kataguiri, mas o furto partir de 4 e o roubo partir de 10... Capês, enquanto a produção checa aí o tempo de pena aí, aumentar a pena resolve, ô Negão? Eu acho que o que deveria acontecer era a pena ser cumprida. O que a gente vê muito na periferia é aquela coisa do quem roubou e guardou o dinheiro do advogado, esse cara sai mais cedo. Esse, para mim, é o grande problema do Brasil hoje. Eu vou falar como alguém que mora na periferia. O tráfico nem é tanto problema para a periferia. O tráfico é um problema nacional. O que amedronta de verdade a todo mundo que mora, não só na periferia, mas agora a gente está vendo também nos bairros com mais posse, com mais dinheiro, é o roubo. Porque o roubo é o seguinte, nesse país o cara te rouba, ele atira em você e ele sai andando. Ele não corre. Ele não pega a moto ou o carro dele e sai cantando pneu. Ele sai até devagar. Esse é o grande problema hoje. Isso é o que dá medo. O que dá medo é você sair de casa 5 horas da manhã e passa 2 caras numa moto e você não sabe se eles estão indo trabalhar ou se chegou a sua vez. É realmente assim que você se sente. Hoje, quando você sai de madrugada para ir trabalhar e tem uma viatura parada no ponto de ônibus, você dá graças a Deus. E você pede, pelo amor de Deus, para que aquele policial fique ali por mais 1, 2 horas. Reza para que não tenha uma ocorrência em outro lugar e ele precise sair. Por quê? Porque você já pensa até no próximo que vai vir. Aquele que vai pegar o ônibus às 6, aquele que vai pegar o ônibus às 7. Você reza a Deus que você esteja passando com o seu carro e esteja acontecendo um comando. Porque naquele momento você sabe que é muito... Você até às vezes está preocupado com os documentos do carro e tal, mas podia ser muito pior, porque naquele momento ali você podia estar sendo um carro entrando na frente do seu e te roubando. E na maioria das vezes, aliás, desculpa, na maioria eu não posso dizer também, mas em boa parte das vezes, o bandido atira em você, de repente, porque ele não gostou do seu celular, porque você demorou para tirar o celular. Você tem que descer a rua da sua casa segurando o seu celular na mão. Você não pode se dar o luxo de pôr o celular no bolso, porque é nessa que você coloca o celular no bolso... Na hora de tirar num assalto, ele pode achar que você está armado. E aí ele atira primeiro e pergunta depois. Esse é o grande mal que pode até, assim, quando a gente compara com o tráfico, é óbvio que o tráfico faz um mal muito maior do que o roubo, mas esse é o grande problema que vai tirar a sua vida. E hoje o que a gente está vendo? A gente está vendo que quando ele é preso, o que é muito difícil de ser preso, quando esse tipo de bandido é preso, ele acaba ficando pouco tempo. E agora tem até alguns deputados, né, no Congresso Nacional que até quiseram fazer
passar aquela lei que nem passaram lá na Califórnia, né? De você ter até um determinado limite, você acabar nem sendo processado, que é só o que falta no nosso país também, né? A gente só copia as coisas ruins de lá de fora. Em vez da gente copiar as coisas boas, né? Como o que aconteceu em Nova York no passado. Sabe como é que estão pegando lá nos Estados Unidos agora? Porque como o pessoal está pegando os produtos e colocando no carrinho do supermercado, já saindo com o carrinho do supermercado, estão colocando o valor do carrinho, quem sabe excede. Porque o furto lá é de carrinho. Você enche o carrinho do supermercado, você vai embora, quebra vidro e vai embora. Já estão computando o preço do carrinho, se excede ou não o valor. Funciona essa medida, né? Ô Palumbo, quero saber sua opinião sobre isso. Eu sei que você já opinou a respeito disso. Você tem acesso certamente lá ao projeto de lei. E é uma pena que aumenta a pena de furto e roubo. Aqui em São Paulo, na Avenida Paulista, ia ser bem, né? Ia ser bom, porque aqui o que tem de furto na Avenida Paulista de celular, na região central... É em todos os lugares. Hoje você não tem mais um ponto em que você fale, não, cuidado quando você estiver passando ali. É cuidado em qualquer lugar. A gente já não tem mais os pontos de risco. Não. E aí, Palumbo? Mas a Paulista aqui tá brabo, né? Vai fazer uma selfie aqui que você fica sem a mão. Aqui tá complicado. É verdade, né? Infelizmente é verdade. Gostaria que não fosse, mas é verdade. E não adianta. Por que isso? Por causa do sucateamento da Polícia Civil. O ladrão, ele não é bobo. Passa uma viatura da Polícia Militar, um patrulhamento ostensivo, ele vai roubar na outra esquina. Ou ele espera passar. Hoje, essas pessoas que acabam roubando o celular, furtando, eles trabalham com olheiro. Tem olheiro trabalhando para essas quadrilhas especializadas. Então, passou a viatura, eles avisam. Agora, o que me surpreendeu nesta votação é que entrou em regime de urgência. E os partidos de esquerda orientaram os seus parlamentares a votar não. A votar não, tá lá, para quem quiser ver e olhar. Eu vou falar aqui o nome. PT, PSOL, PCdoB, Rede, orientaram a votar não. Ou seja... Eles querem a farra do boi. Não tem que prender, não. E hoje em dia, negão, não precisa nem o ladrão guardar dinheiro para advogado, porque já tem audiência de custódia. Ele sai na audiência de custódia. O Capês pode falar, foi meu professor nos anos 2000, com muito orgulho. Ele me deu aula num dos melhores cursinhos preparatórios do Brasil. E pelo visto deu certo, né? Que você virou um excelente delegado e um brilhante deputado. Obrigado. Concurso concorridíssimo da Polícia. Concurso, sim, sem dúvida. Aliás, eu quis ser delegado porque com 14 anos eu trabalhava como office boy, queria comprar um skate, trabalhei, me esforcei e fui roubado. E aí eu cresci com isso na cabeça, eu vou ser delegado. Mas hoje em dia é frustrante, porque esses bandidos não ficam presos. Então qualquer medida para enrijecer as penas, para aumentar as penas, para mim é válido. É válido, porque esses bandidos não ficam presos. Daqui a pouco a gente vai servir cafezinho para vagabundo, para criminoso. Eu já estou vendo aí algumas prisões de policiais que eles estão acendendo cigarro para bandido. Eu não consigo concordar com isso. Eu não consigo. Um que atacou os policiais militares aí, só faltaram servir café para ele. E falar, se o senhor quer vir aqui no banco da frente, quer que aumente o ar-condicionado? Não, toma um cigarrinho aqui. Que é isso? Não vamos nos acovardar. Já tem gente demais defendendo o bandido. A polícia não pode se acovardar. Então, eu acho que é uma excelente medida. E isso aqui é uma divisão diária, né? Vamos ver quem está do lado de bandido e vamos ver quem está do lado do cidadão do bem. É só você fiscalizar o seu deputado e o seu partido político. Doutor Emerson, em 1 minuto para a gente ir para o nosso intervalo, você é a favor ou contra? Será que se só tivéssemos mais policiais cumprindo as penas que a gente já tem na nossa legislação, já seria o suficiente? O que você acha? Bom, essa medida é totalmente inaplicável, porque o número de efetivo é baixo, não há condições jurídicas, né, e também judiciais. Para você ter uma ideia, nós temos cerca de 27 milhões de processos. O nosso povo, a população carcerária hoje é quase 900 mil presos, sem contar os foragidos e tudo mais. Então, quer dizer, é uma lei que é natimorta porque a aplicabilidade, ela na prática, em verdade, ela não vai ter eficiência. Como o Ale Negão disse, é o seguinte, eu sou a favor de que ela seja talvez até reduzida, mas que tenha uma eficácia, uma continuidade ali no cumprimento daquela pena, sem as benesses, sem o progresso, né, a parte progressiva da pena, entre outras coisas. Na verdade, ela vem para enxugar gelo. É mais uma lei que está aí. O efetivo da Polícia Militar, por exemplo, de São Paulo, é o menor hoje em toda a sua história. Já teve 98 mil. Hoje tem cerca de 77 mil. Está com 79.600 agora, está atualizado. Os 3 últimos concursos, 2.500 vagas para cada concurso, não preencheram 850. Por quê? As pessoas não estão mais interessadas. Não estão interessadas e não estão acreditando na polícia, porque só tomam porrada, essa é a grande verdade. É todo mundo contra a PM, policial sendo preso, policial sendo denunciado, e isso tudo de uma forma falaciosa. Conseguiram descaracterizar
as funções tanto do judiciário como da própria polícia. E a gente não pode deixar de falar sobre os assuntos da semana, que foram os depoimentos. Depoimento para todo lado essa semana, acontecendo na polícia, no Congresso, na CPI, CPMI. Final de agosto foi bem movimentado com os depoimentos sobre o caso das joias e o 8 de janeiro na CPMI. O que ficou em destaque, por exemplo, foi a proposta da senadora Elisiane Gama de um acordo de delação premiada ao tenente-coronel Mauro Cid. Até hoje, esse tipo de proposta nunca partiu de um colegiado legislativo. A senadora afirmou que aguarda a aprovação da delação em plenário, manifestação da Procuradoria-Geral da República, que é o Ministério Público, e a homologação do Supremo Tribunal Federal. Quero começar esse debate com alguém que é do Ministério Público de carreira, que é promotor de justiça e que sabe que o Ministério Público é o dono da ação penal. Fernando Capês, se alguém que pode fazer um acordo diretamente com o dono da ação penal, alguém que poderia ser processado, alguém que está sendo investigado, você acha que ele iria procurar o Congresso Nacional, uma CPMI, uma senadora, para fazer um acordo de delação premiada, inclusive sem ter sequer confessado? É crível essa ideia da senadora? É óbvio que não. Quem vai fazer um acordo de colaboração premiada, que é um acordo sigiloso, que tem uma série de requisitos, que pressupõe uma ampla negociação, com uma CPI que é um circo, que é um palanque, que é uma CPI que é pública, e o que é pior, com uma CPI que tem prazo certo para acabar, é prazo determinado. Esse tipo de manifestação só nos traz a uma conclusão. Chega de CPI, é melhor não ter esse tipo de palhaçada, esse tipo de circo. O que estamos vendo aqui é um espetáculo deprimente. Eu imagino como o Palumbo deve estar se sentindo, um delegado de polícia sério, com uma carreira aí toda na polícia, no meio desse hospício que está virando. Então, é óbvio que esse acordo de delação, primeiro que é esdrúxulo. Até pode ser, hoje em dia, como está valendo tudo, né? Nós até mudamos as cadeiras lá, estamos mudando nas faculdades. Em vez de direito penal e processo penal, a cadeira é a história do que um dia foi o direito penal e a história do que um dia foi o processo penal. Porque vale tudo. Então, primeiro que esse acordo de colaboração premiada, então, para mim, não tem a menor chance de sair. Ele estará negociando com a Polícia Federal e negociando ou com o Ministério Público e com o apoio do Ministério Público. Caso contrário, não haverá colaboração premiada. Mas antes de te devolver a palavra, só um acordo. Colaboração premiada no quê? Para apurar qual crime? O caso dos presentes? Se receber presentes configura crime, então não é só o ex-presidente Bolsonaro que recebeu presentes. Se receber presentes configura crime, devolver presentes recebidos não extingue a punibilidade, nem faz o crime desaparecer. E nós estamos aí, o presidente Lula está com 2 relógios Piaget, um redondo, outro retangular, conserva consigo até hoje, está ingressando com uma ação no Tribunal de Contas da União, no Tribunal Regional Federal, para anular uma decisão do Tribunal de Contas da União, que mandou ele devolver os presentes. Então, me parece o seguinte, delação premiada para apurar o quê? Um crime? É necessário uma lei dizendo que os presentes pertencem à União. Acordo do Tribunal de Contas da União não é lei, e não há crime sem lei que o defina. Ô, Alessandro Negão, e a gente vê isso acontecendo até fora do território correto, né? Porque a CPMI, pelo menos no nome, é dos atos do dia 8 de janeiro. Exato. E a senadora Elisiane Gama está querendo propor a ele um acordo do caso das joias, que não tem nada a ver com 8 de janeiro. O que você me fala sobre isso? O que dá para esperar de uma comissão parlamentar mista de inquérito que tem uma proposta como essa sendo feita pela sua relatora? Infelizmente, no nosso país, CPI, CPMI, só presta mesmo para a gente colocar luz em algumas coisas que estão acontecendo. Efeito mesmo, nós não vamos ter. Quem se prejudica mais, tanto ganhando quanto perdendo, mesmo ganhando, quem se prejudica é o governo. Porque tudo fica mais caro, e fica uma inflação em torno do apoio ao governo. O apoio fica mais caro, porque é o nome do governo que está ali sendo falado toda hora. E a CPI, ela funciona como se fosse uma montanha-russa. Ora o governo está ganhando, ora o governo está perdendo.
Nós estamos pagando, e muito caro, para que parlamentares fiquem, às vezes, fazendo palhaçadas ou fazendo coisas que não fazem o menor sentido, ou recebendo pessoas na CPMI que já dizem de antemão que não vão dizer nada, ou seja, é um dia perdido apenas em discursos. É muito triste isso que a gente acaba vendo, por quê? Porque existe uma polarização, a polarização acaba só aumentando. É óbvio que querem de alguma forma criminalizar o Bolsonaro, por quê? Porque precisa do clique do Bolsonaro preso, precisa do clipe do Bolsonaro, nem que seja com uma tornozeleira eletrônica. Por quê? Porque o governo não está fazendo um bom governo, Lula não está fazendo um bom governo. Se Lula estivesse fazendo um bom governo, Bolsonaro teria caído no esquecimento, Lula teria apaziguado o Brasil. Lula teria feito com que ninguém mais nem falasse o nome Bolsonaro. Mas não, hoje o nome Bolsonaro está cada vez mais forte justamente porque existe uma comparação. Eu até falei isso aqui mais cedo quando eu falei assim, gente, esse negócio do critério técnico para escolher ministro acabou. Então hoje quando você vê os jornais, a gente mesmo aqui na bancada, discutindo que tal ministério, talvez saia a Ana Moser do Ministério dos Esportes para dar espaço ao Centrão. Olha que coisa absurda. Olha que coisa improdutiva para o Brasil, improdutiva para mim, improdutiva para você, que aqui no final das contas vai tomar a chibatada final. Isso é improdutivo para o Brasil. E a gente voltou para esse tempo, a gente voltou no tempo. E só isso, 8 meses de governo, vai fazer 9 daqui a pouco. Isso já faz com que fique essa comparação. Qualquer coisa que o governo faça, automaticamente vem uma comparação ao governo Bolsonaro. E toda hora o governo perde nessa balança da comparação. Então o que é preciso fazer? É como se fosse uma sala de aula, Kobayashi, é como se fosse uma sala de aula onde você pega aquele aluno que está indo bem, e ao invés de você fazer aquele reforço para os aluninhos que não estão conseguindo acompanhar a matéria, alcançar os alunos que estão indo bem, não, você atrasa os alunos que estão indo bem. Vamos atrasar todo mundo. Você acha que devia chamar o professor Raimundo lá na CPI para a escolinha? Não, porque ele não ia poder dizer e o salário ó, né? E o salário ó... E aí, Emerson, você que é advogado, se você tem um cliente, você vai procurar o Congresso ou vai procurar o Ministério Público? E outra coisa, né? Delação premiada tem um requisito básico para esse acordo acontecer, que é que o delator seja antes alguém que esteja confessando, e o Mauro Cid até agora não confessou nada. Aliás, eu não sei se ele tem o que confessar, em especial no caso das joias, ele não está confessando nada. Não está alterando a ordem das coisas aí, já é delação antes de ter confissão, no campo errado. Diz aí você que é um advogado e que poderia receber um cliente nessa situação, o que você faria? É como o Capês disse, é pão e circo a CPMI. Infelizmente, o que traz a CPMI, o que salta aos olhos, me parece que a campanha não acabou. Para o Lula, parece que enaltecer a fala sobre Bolsonaro lhe mantém vivo, por conta até das justificativas do seu mau governo e da lambança financeira que vem cometendo paulatinamente no país. Parece que colocar, sem contar o ânimos ali de colocar realmente Jair Bolsonaro atrás das grades. Isso é preocupante. A CPMI, para quem não sabe, ela consome dinheiro. Muita gente não sabe. Toda a instalação numa CPMI ou de uma CPI, ela acaba consumindo dinheiro. Bom, comparado aos bilhões e os milhões que vem sendo gastos, escoados aí pelo governo, praticamente é dinheiro de pinga, né? Esse é um grande problema. É como disse, Mauro Cid até agora não confessou absolutamente nada. E como pode alguém que não é réu confesso fazer uma delação? Ainda mais através de uma relatora, sem a representatividade de quem é o fiscal da lei, o detentor da ação penal, que é o promotor de justiça. E existem vários critérios, vários requisitos para que aconteçam esse episódio da delação. E, como disse, é uma falácia, é pão e circo que, infelizmente, do meu ponto de vista, meu módico ponto de vista, essa CPMI era nada mais nada menos para tirar de foco as oportunidades que o governo tenta criar e cria, né, para esconder embaixo do tapete toda a sujeira que parece que vai surgir. E a conta vai chegar, um dia vai chegar. E aí todos vão torcer a orelha, não vai cair uma gota de sangue, infelizmente. Nosso deputado federal está lá pertinho, está acompanhando estas CPIs, CPMI. Quero saber, delegado Palumbo, como é que é isso lá de perto? Você acredita que a Elisiane Gama, senadora relatora da CPMI,
acredita mesmo nisso ou ela está querendo jogar politicamente, mudar o assunto, mudar o foco, colocar notícia que vai deixar de lado os assuntos importantes do Congresso Nacional? O que você fala sobre isso? Olha, a senadora Elisiane, eu não sei se ela é formada em direito, mas ela está muito mal assessorada, porque isso aqui é uma idiotice jurídica sem precedente. Né? E é sem precedente mesmo. E é sem precedente literalmente. Exatamente. Porque nunca teve, na história, nunca teve um acordo de delação premiada no Congresso Nacional e ela está querendo inaugurar isso. Mas só se o advogado for muito louco, né? Se bem que o direito que eu aprendi anos atrás na UNAERP em Ribeirão Preto já não é mais o mesmo aplicado nos dias atuais, né? Porque a gente vê cada decisão maluca aí, sem pé nem cabeça, que eu não duvido de mais nada, né? Mas a CPI, CPMI, ele tem prazo certo. Tem um objeto determinado. Então, quer dizer, já retiraram o objeto que era 8 de janeiro. Já passaram para as joias. Ganhar presente, como o professor Capês falou, não é crime. Se fosse crime, o atual presidente também teria que responder, que ele mesmo falou que saiu com 4 contêineres, 4, 5, sei lá quantos que ele saiu. Então, para mim, eles precisam dessa polarização. Para que eles querem essa polarização? Para as pessoas esquecerem que eles estão criando mais ministérios, que estão gastando 11,8 bilhões em emendas para deputados sem critério nenhum, estão gastando dinheiro público a rodo, então o foco fica lá, na CPMI. E com ideias completamente malucas dessa senadora, não sei qual que era a profissão dela antes, se ela... Palumbo, aqui informações da Mel, nossa diretora. Grande Mel. Ela, consultando lá o currículo da senadora Elisiane Gama, viu que ela não é da área do direito, ela é jornalista. Então o que ela entende mesmo é de colocar manchete nos jornais. Então, espera um pouco, aí eu vou dar razão para ela. Porque hoje em dia quem está fazendo a jurisprudência são jornalistas, não são os juízes. Exatamente. Com todo respeito, é claro, agora, ao importante papel da imprensa, e ela atinge a finalidade. Se ela está querendo colocar notícia na imprensa, está conseguindo como uma jornalista de carreira. Mas ela não tem, pelo menos ela deve ter no mínimo uns 2 advogados. No mínimo uns 2. E assessor, porque parlamentar tem assessor. Né? Não, é assessor jurídico que eu digo. Mas não tiveram aula com o Capês. Exatamente. Porque isso difícil, aqui... Porque... Isso aqui é uma imbecilidade sem precedente. Quem não teve hoje em dia é difícil. O titular da ação penal é o Ministério Público. Como que você vai fazer um acordo com uma pessoa que não tem poder nenhum? E aí vence o prazo. E ele, outra coisa, ele vai dar o depoimento em público, o Brasil inteiro ouvir? Não tem cabimento isso, né? Até para lacrar, porque tem muita gente fazendo vídeo, para lacrar o tempo todo, você tem que ter limite, né? As pessoas acabam tendo descrédito das instituições por causa de maluquices como essa. É uma ideia sem pé nem cabeça. Né? Eu não sei de onde ela tirou essa idiotice. Eu fico até meio irritado com coisas como essa, sem pé, sem cabeça, sem procedência nenhuma. E não vai dar em absolutamente nada. Porque receber presente, quer dizer, não vai dar nada, me perdoe. Sim. Não vai dar nada, eu retiro o que eu falei. Porque na justiça que estamos vivendo hoje em dia, eu já não duvido de mais nada. E não é só o Mauro Cid e a Elisiane que estão em alta aí nos depoimentos da semana. Na última quinta-feira, o Jair Bolsonaro, o ex-presidente, e a sua primeira-dama, Michele Bolsonaro, e outros investigados no caso das joias prestaram depoimentos simultâneos à Polícia Federal. O casal Bolsonaro optou por ficar em silêncio. A defesa afirmou ainda que eles devem prestar esclarecimentos somente à primeira instância. É o que disse a defesa do casal Bolsonaro. Eles estão deixando muito claro, Capês, que eles não vão falar com o STF ou com as investigações enquanto isso estiver sob a guarda do Supremo Tribunal Federal. Eles estão dizendo que só vão falar ao juiz natural. O que eles estão querendo dizer com isso? Eu sei que tem uma mudança histórica que é importante deixar claro para quem está nos ouvindo, né? Ufa! Finalmente tem alguém orientando eles juridicamente, dando alguma orientação. Porque o festival de erros que a gente tem visto aqui é deplorável. Claro que é exatamente isso. Existe uma antiga súmula do Supremo Tribunal Federal. Súmula é a consolidação de um entendimento que é tão repetido em julgamentos que ele acaba sendo condensado numa conclusão que praticamente tem força de lei. Ou seja, a súmula é aquilo, tá? Esse é o entendimento. A súmula 394 do Supremo Tribunal Federal diz o seguinte: acabou o mandato, continua o foro privilegiado. Mesmo após o término do mandato, o foro privilegiado continua para atos praticados durante o exercício do mandato.
Deu para entender? Acabou o mandato, continua o foro. Ou seja, se tivesse ação no STF, continuaria sendo julgado. Tem um inquérito no contra o STF. Bolsonaro no STF. Tem um processo contra o Bolsonaro no STF. Acabou o mandato, súmula 394, continua no STF. Ocorre que em 2015, numa questão de ordem levantada numa ação penal, o Supremo Tribunal Federal revogou a súmula 394. E de acordo com o entendimento mais atualizado do STF, repetido em 2017, encerrado o mandato, mesmo que haja ação penal em andamento, mesmo que haja investigação em andamento, acaba o foro privilegiado e o processo desce para a primeira instância. Ali, no inquérito de 8 de janeiro, não há nenhuma autoridade detentora de foro privilegiado. E o Bolsonaro, como é ex-autoridade, ex-presidente, ele tem que ser julgado na primeira instância. Qualquer entendimento diverso, ele fere a Constituição. Porque se a pessoa deve ser julgada pela primeira instância, ao elevá-la para a instância final, se está violando o princípio do duplo grau de jurisdição, restringindo o direito à ampla defesa, restringindo o direito ao contraditório. Ele está correto em não se manifestar, porque este não é o foro competente para o seu julgamento. Então, a meu ver, está correto este silêncio diante de um foro cuja competência não concorda. E tem uma coisa que eu quero falar aqui com o Dr. Emerson, que é a respeito do silêncio. O silêncio, para muita gente, quem cala consente, mas no direito não é assim. No direito, quem cala se defende, e é, inclusive, com autorização da Constituição Federal, o direito ao silêncio daqueles que estão sendo investigados, justamente porque ninguém é obrigado a produzir provas contra si mesmo. E no sistema acusatório, quem tem que provar é quem acusa. Quem quer punir, quem quer perseguir alguém no âmbito de uma investigação criminal. Dr. Emerson, faz bem o presidente Bolsonaro e a Michelle e outros que também ficaram em silêncio de usufruir desse direito constitucional? Quem cala consente ou quem cala se defende? Bem, você militou na Justiça Militar, sabe que lá isso não funciona. Lá calar é, na verdade, aceitar e ser um réu confesso. Mas, diversamente da Justiça Militar, trazendo o foco aqui do ex-presidente da República, agiu de forma muito correta e prudente. Porque o silêncio, em verdade, não é concordar, não é calar-se à verdade, mas principalmente em se defender. Porque a competência não é legítima, razão pela qual não há necessidade de você fazer uma prova antecipada, você até mesmo alegar sua própria torpeza. Então, da minha visão, sem dúvida alguma, a defesa agiu de uma forma muito correta, muito prudente, e eu faria o mesmo, uma orientação aos meus clientes, caso fosse isso. Lembrando de que a Lei 1079 de 1950, ela vai falar no seu artigo 15, salvo melhor juízo 43, de que, no caso da denúncia para esse tipo de crime, a denúncia só será oferecida se o agente ainda estiver mantido no cargo. Que não é o caso do Jair Bolsonaro, e como a súmula foi revogada, como disse aqui o Capês, o trilho correto ao qual o presidente e a esposa, a ex-primeira-dama, foi de uma maneira muito concatenada, prudente, até mesmo porque todas as falas, todas as alegações do ex-presidente da República foram tomadas de uma forma diversa, inclusive com a perda do mandato, a cassação do mandato, e ali, sem dúvida alguma, vão tentar distorcer qualquer fala de Jair Bolsonaro, vão tentar incriminá-lo, vão tentar fazer uma ligação paralela até o 8 de janeiro, que esse é o objetivo da própria CPMI, e tentar condená-lo mais uma vez e colocar até mesmo atrás das grades, se possível. Ô, Negão, é claro que juridicamente eles têm esse direito constitucional, mas eles são também políticos. E tudo que eles fazem passa uma mensagem, repercute, isso está sendo acompanhado pelo Brasil inteiro. É notícia na semana. O Bolsonaro, ele está com a ideia de fazer muitos políticos, vereadores, principalmente prefeitos no ano que vem, nas eleições municipais. A Michelle Bolsonaro toca a ideia do PL Mulher para engajar. Então, eles não deixam de fazer política. E está indo muito bem, no caso. E aí, como é que fica eles ficando em silêncio? Será que eles conseguem demonstrar que eles não estão consentindo pelo fato de ficar em silêncio? Eles estão ficando em silêncio? Você acha que consegue transmitir essa mensagem também para a população? Não só consegue que o próprio burburinho do dia, né? A Michelle Bolsonaro fez uma nota aqui, ó. Na nota de esclarecimento dela, ela diz aqui, ó. Não se trata de ficar em silêncio.
Estou totalmente à disposição para falar na esfera competente, e ela grifa esse pedaço, esfera competente, e não posso me submeter a prestar depoimento em local impróprio, como já estou expressamente consignado pela doutora representante da Procuradoria-Geral da República. O STF não se mostra o órgão jurisdicional correto para cuidar da presente investigação. Para o povo tá fácil de entender, principalmente porque a gente tem comentaristas como o Capês, que mastigou aqui de um jeito que qualquer pessoa consegue entender. A eleição para prefeito, ela é muito importante. A gente pode ver agora até pela greve. Olha só a que ponto a gente chegou. 9 meses de governo e nós temos greve de prefeitos. O que, no caso do Nordeste, dá a impressão que eles estão de greve desde 1500, mas tudo bem, brincadeiras à parte, entendeu? A eleição de prefeito é muito importante, porque esses mesmos prefeitos que estão fazendo greve hoje são os prefeitos que lá atrás apoiaram massivamente o presidente, inclusive os que estão puxando a própria greve. Ou seja, a eleição de prefeito ela é muito importante, porque é o prefeito, principalmente de cidade pequena, que ele está ali quase no tete-a-tete com a população e ele decide eleições, às vezes até nacionais. É muito importante que eles deixem isso muito claro. Eu queria que o próprio Bolsonaro tivesse também feito essa nota, como a Michelle se pôs à frente e fez, ou pelo menos até o momento que a gente está colocando aqui, gravando aqui, não foi feito, só foi a Michelle que colocou, mas é o certo. O Capês acabou de explicar isso aqui. Então tem que começar do jeito certo para que vá para frente do jeito certo. Mas como o Capês já disse, como o Palumbo já disse, como todo mundo aqui já disse, a justiça hoje está naquela coisa, né? Depende de quem é, uma hora a justiça é de um jeito, outra hora é de outro. Fico pensando assim como deve ser para o Capês hoje, dar aula, né, numa grande universidade, explicar isso para os seus alunos, deve ser mais ou menos como Dumbledore tentando explicar para os alunos em Hogwarts, porque uma hora pode ser de um jeito, daqui a pouco pode ser de outro. Depende do cliente. Ô Palumbo, queria falar, Capês? Não, eu queria fazer uma pergunta. Eu estava procurando aqui várias decisões do Supremo em reforço a isso, ou seja, cessada a função que autorizou o foro privilegiado, cessa o foro privilegiado. Não há nenhuma justificativa para que o ex-presidente Jair Bolsonaro e a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro estejam sendo julgados no Supremo Tribunal Federal. Tudo bem, mas aí o Supremo não aceita isso. Certo. Vai continuar tudo a mesma coisa. Eu acho que o Lula chegou a fazer, o pessoal do Lula chegou a adotar essa providência. Quando você não tem a quem recorrer, e a última instância, pelo menos você faz um protesto recorrendo à Corte Constitucional de Direitos Humanos. E pelo menos é uma maneira de protestar e de mostrar ao mundo o debate de que não estão seguindo regras objetivas. Então é uma maneira de você também fazer o seu protesto. Só que assim, é raro não, né? É mais difícil, apesar de acontecer, a mudança de entendimento no Supremo Tribunal Federal. Inclusive, em alguns dos casos, a própria presidente, no caso da prisão em segunda instância, se eu não me engano, ela fundamentou o voto dela, que era contrário ao que ela mesma entendia, com base no princípio da colegialidade, não é isso, Capês? Que é aquele Sim. Em respeito ao que o Supremo, enquanto órgão de vários ministros, já vinha decidindo. Então, a gente tem, historicamente, decisões do Supremo também que prestigiam o entendimento, ainda que contrariamente àquilo que eles acreditam individualmente. Tem esse detalhe também. Mas, Paulo, eu queria, para encerrar essa pauta, entender a participação da Michelle nisso, porque parece que ela, diferentemente de todos os outros, não tem nenhuma digital nessa história das joias. Aparentemente, ela caiu totalmente de gaiato, como se diz, que está sendo investigada, está sendo chamada a depor, quando os outros têm conversa, têm ofício, têm mensagens trocadas, nós tivemos busca e apreensão, e ela é só a esposa do presidente, no final das contas. Você fala. Mas quando você quer atingir uma pessoa, às vezes você atinge o familiar, que dói mais. Eu, por exemplo, eu apanho quase que todos os dias nas redes sociais, principalmente pelos anti-horário, como diz o Negão. Toda hora eu tô apanhando. Eu aguento, aqui o couro é duro. Mas eu não aguentaria ver a minha esposa apanhando. Qual foi o crime que eles cometeram? Não tem, ninguém consegue dizer. Não tem. Mas mesmo assim, eles insistem. Eu concordo com tudo que o Capês falou. Ele deu uma aula aqui. Aliás, ele é um professor brilhante. Só que, infelizmente,
o direito já não é mais como antigamente, não vale mais absolutamente nada. Vai continuar sendo lá no Supremo. Pronto, acabou. Pode recorrer, pode ir para a Lua, pode ir para Marte, pode ir para a Corte Suprema, não sei de onde, vai continuar lá, porque eles estão literalmente rasgando as leis, rasgando a Constituição Federal. Muitas decisões a gente vê por aí que estão legislando, ou seja, estão extrapolando todos os limites da razoabilidade, e me parece que isso está tão claro quanto a luz solar, que é uma perseguição. Pois é, meus amigos, passou tão rápido e eu quero já demais agradecer a presença do professor Fernando Capês, Alessandro Negão, delegado Palumbo, Emerson Tawil, todos os meus amigos e em especial a vocês que nos acompanharam aqui no Linha de Frente deste fim de semana, aqui na Jovem Pan Jornalismo Independente. A opinião dos nossos comentaristas não reflete necessariamente a opinião do Grupo Jovem Pan de Comunicação. Realização Jovem Pan News.